Estamos iniciando o Jornal da Educação desse dia 13 de fevereiro de 2020. A primeira notícia que nós precisamos destacar é a substituição do secretário de Educação Superior do Ministério da Educação. Depois de uma gestão relativamente curta, o titular da CESU, professor Arnaldo Lima, pediu exoneração, pediu demissão e foi imediatamente definida a substituição por um outro servidor que era do Ministério da Educação, mas estava no outro órgão de governo e que foi convocado para assumir a CESU. Essa publicação está ocorrendo por esses dias, mas já foi anunciada pelo site do Ministério da Educação a ocupação pelo professor Wagner Vilas Boas de Souza, que é um integrante, é um doutorando inclusive, da Universidade de Brasília, mas tem a sua contribuição no campo da educação em diversos órgãos, inclusive já é um servidor da casa. Então é mais uma mudança na equipe do Ministério da Educação e de um órgão que é um órgão bastante relevante, que é a Secretaria de Educação Superior. Esse novo membro integrará também o Conselho Nacional de Educação, que tem assento reservado para o secretário de Educação Básica e para o secretário de Educação Superior. Então, teremos assim essa mudança e todas as universidades públicas, segmentos importantes da educação estão vinculados à CESU. A Secretaria de Regulação continua o mesmo titular, mas temos então um novo responsável pela Secretaria de Educação Superior. Uma segunda aspecto também que nós gostaríamos de comentar são os comentários e reflexos sobre o censo da educação básica e que mostrou que 40% dos professores do ensino médio não têm formação adequada. Então, nós temos um percentual grande de docentes que não têm a sua formação na área que estão trabalhando. Então, pessoas que ocupam a docência, mas sem ter a formação específica, mas por necessidade, principalmente acontece isso muito na cidade de porte menor, por falta de professor com habilitação de licenciatura, então acaba sendo um outro profissional ocupando uma outra formação, ocupando a função de docente. Mas é uma realidade que temos que reverter e só reverteremos com um longo prazo, com formação maior de profissionais para as áreas específicas do ensino médio, mas é um número divulgado e numa análise feita por diversos especialistas mostrou realmente essa realidade. Tem um outro fato também que está mobilizando, principalmente o setor público, é a emenda constitucional que altera o Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, que é um suplemento da União para os estados e municípios, do Distrito Federal, que atualmente é 10% e pela emenda constitucional passa a ser de 20%. Então, o governo federal deverá ter, a partir da aprovação dessa emenda constitucional, a perspectiva que durante o mês de março isso possa ocorrer, e há uma pressão muito grande, inclusive nesse último dia 11, houve uma presença de representantes na Frente Nacional dos Governadores em Brasília, para solicitar do Congresso Nacional uma apreciação mais rápida dessa emenda constitucional. Mas está indo bem e tudo indica que teremos esse aumento do orçamento da participação da União para os estados e os municípios do Distrito Federal. Também temos que, no âmbito da Câmara dos Deputados, falando desse âmbito de Senado e de Congresso Nacional, o Senado teve a sua sessão ordinária no decorrer da semana, com a ida do ministro da Educação na terça-feira, para dar explicações sobre os problemas que ocorreram em 5.000 provas do exame médio, do Enem, mas depois ele aproveitou o momento e fez uma exposição sobre os projetos, ocupou o tempo que foi possível nesse sentido, mas reconheceu realmente o erro de 5.000 alunos, da prova, da avaliação de 5.000 alunos de um universo de 4 milhões. Então, foi mais ou menos tentado justificar essa pequena proporção estatística, embora sejam
5.000 alunos que foram prejudicados e estão corrigindo isso através de modificações de SESU, FIES e SISU, FIES e outros aspectos de financiamento. Já na Câmara dos Deputados, a Comissão de Educação não está se reunindo porque ainda não definiu o seu presidente. Então tivemos as últimas sessões ainda no ano passado, mas não temos aí uma previsão de quando reiniciará, provavelmente só em março, depois do Carnaval, que nós teremos as comissões da Comissão de Educação e as outras comissões da Câmara dos Deputados em funcionamento. Nesse momento, algumas audiências públicas, algumas coisas em outras comissões, mas na Comissão de Educação nada de novo nesse período. Também já começa a ser preparada a pauta da reunião do Conselho Nacional de Educação, que vai acontecer na semana de 17 a 20. Na previsão normal não haverá reunião do Conselho Pleno, é só a Câmara de Educação Básica e Superior como reuniões ordinárias. Nada impede, entretanto, que exista uma convocação extraordinária da Câmara do Conselho Pleno, mas regularmente são as câmaras de educação básica e superior que se reúnem nos meses pares. Então estamos em fevereiro é o mês de reunião apenas das câmaras. Já começa inclusive a existir a mobilização para indicação de futuros membros do Conselho Nacional de Educação, embora o mandato vá até junho, mas nós temos a perspectiva de já, inclusive, entidades já protocolando, já definindo pessoas a serem indicadas dentro da regra estabelecida na legislação. Então, nós temos vagas, são 12 conselheiros na Câmara Básica, 12 superior, tirando os membros natos, então sobram 11, metade terão os mandatos renovados. Outros, metade continua, mas teremos uma substituição e a tendência é que haja uma substituição grande, porque os atuais conselheiros foram nomeados ainda pelo governo Temer. Então, é a ideia de haver uma mudança, colocando pessoas mais adequadas a um perfil do atual governo. Mas só o tempo vai ver, e independente de qualquer coisa, os atuais conselheiros terão mandato até 30 de junho. É a reunião de junho, que é a reunião que normalmente acontece na primeira semana. Também entre as entidades, aí, comentando sobre as entidades representativas, a ABMS, Associação Brasileira de Mantenedores do Ensino Superior, que é presidida pelo professor Celso Mosqueira, terá a sua reunião programada para a terça-feira, dia 18, e haverá inclusive um seminário, um encontro sobre o diploma digital e toda essa mudança de tecnologia. Então, a BMS tem feito regularmente, será a primeira reunião do ano, mas tem congregado, tem feito um bom trabalho que merece ser destacado. Por fim, nós gostaríamos de compartilhar também que está existindo um crescimento, um forte crescimento, por parte das instituições do acolhimento dos serviços voluntários como forma de integralização dos currículos. As instituições de ensino podem, tanto básica como superior, normalmente ensino médio e superior, aproveitar o voluntariado, o serviço voluntário, para a complementação dos estudos. Então, a lei de voluntariado é uma lei antiga, de 98, mas foi regulamentada em 2019, criando voluntariado, um novo sistema de voluntariado, e o Conselho Nacional de Educação já tinha definido, inclusive, os critérios para aproveitamento desses estudos. Então, aumenta exatamente a participação dos estudantes em atividades voluntárias, que já é normal o jovem integrar-se ao processo de voluntariado, mas voluntariado útil, porque representa também o aproveitamento desses estudos, desse trabalho voluntário, para a complementação da grade curricular. E isso, cada currículo tem o seu espaço para essa complementação. Então, assim, nós fechamos essa edição sobre esse estudo, esse último assunto. O Instituto de Pesquisa e Administração da Educação está elaborando uma orientação técnica que vai disponibilizar, inclusive, em seu site, para todos aqueles que quiserem aprofundar esse mecanismo. Nós já temos centenas de instituições de ensino já acolhendo tranquilamente essa resolução, essa norma contida na resolução 2 do Conselho Nacional de Educação, que permite exatamente o aproveitamento de estudos. Como é uma resolução
que envolve básico e superior, a resolução foi do Conselho Pleno. Então, fechamos assim essa nossa edição e teremos já nessa próxima semana a realização da reunião do Conselho Nacional de Educação e outras notícias, esperamos que sejam bastante proveitosas para todos os dirigentes, educadores, de uma forma geral. Encerramos assim a nossa edição de hoje.